Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o meu desejo. Que Deus continue com as mãos estendidas sobre a vida de cada um de vocês e a vida de vocês sejam abundantemente recepcionada pela graça do Senhor. Esse é o meu desejo. Se você está chegando agora, vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Flávio Lima, estou falando aqui direto dos Estados Unidos, do estado da Flórida, narrando a minha história. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, aperta o like, compartilha esse vídeo com os mais irmãos da igreja, lembrando que esse conteúdo não é só para os evangélicos, é para toda a família que gosta de conhecer um pouco de testemunho da vida das pessoas, e a minha história eu estou narrando aqui nesse canal. Nos segue também lá na rede social do Instagram, Um Pastor na América, tudo junto, e lá no Facebook, Um Pastor na América. Estou narrando a minha história desde lá do Pernambuco até chegar aqui nos Estados Unidos e dizer para você da minha alegria em ter você aqui comigo. Isso me deixa muito feliz e muito motivado, pois o canal está crescendo e eu vou estar sempre mencionando isso, graças a Deus e também a vocês que têm feito esse canal crescer, e que Deus possa te abençoar por estar me ajudando a fazer esse canal chegar muito, muito longe. Esse vídeo já chegou até no Japão, acreditem, já chegou no Japão. Não há limites, não há limite para a internet. Se tem muita coisa boa na internet, eu quero me unir a esses conteúdos bons para colocar à disposição dos meus irmãos que estão no Brasil e que estão aqui nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, enfim, África. Não importa onde você esteja, esteja ciente de que Deus tem uma bênção especial para a tua vida através deste canal. Eu falei no vídeo anterior de como a caravana chegou em Vitória de Santo Antão, na minha cidade, para visitar o pastor Pedro Lins. Quem está acompanhando o canal e não perdeu nenhum vídeo até agora, vai estar ciente de que eu agora preciso oscilar entre São Paulo e Pernambuco, porque algumas coisas estão se conectando uma a outra, porque as pessoas estavam se perguntando e eu estou respondendo a essas perguntas também. Nessa vinda da caravana da cidade de Goiânia, Pernambuco, veio algumas moças para estarem ali participando, entre elas a irmã Lourdes, que ainda hoje mora em Goiânia. Que Deus continue abençoando a vida de Lourdes, do seu esposo, do seu filho, que ainda mora na cidade de Goiânia, e ela era amiga de uma outra jovem, chamada Ana Lúcia, que residia na cidade de Goiânia. A comitiva vindo, os irmãos vindo visitar o pastor Pedro Lins em Vitória de Santo Antão, eles precisavam estar se alojando na casa de irmãos e na casa pastoral. A irmã Lourdes e a irmã Ana estavam justamente alojadas na casa pastoral. E elas começaram a andar pelos bairros e entrou na rua da igreja. Eu falei no vídeo anterior que eu trabalhei no tempo matriz, não como funcionário oficial, mas era uma espécie que nós chamamos lá no Pernambuco de bico. E eu estava trabalhando nos finais de semana ali, quando passavam muitos irmãos que vieram dessa caravana, com esses ônibus que vieram de Goiânia. E eu dava atenção para os irmãos. Eles queriam ver a construção, eles queriam conhecer como que estava o andamento, eles queriam saber quando que iria terminar a construção, e eu estava ali, tanto no sábado da parte da tarde, como também domingo o dia inteiro, para dar atenção para os irmãos. E essas duas jovens passaram, a Lourdes e a irmã Ana Lúcia, quando elas pararam
ali no portão pequeno, na lateral da igreja. Os irmãos de Vitória vão saber muito bem do que eu estou falando, naquele portãozinho do lado direito. E quando elas pararam ali, elas ficaram olhando, né, a construção, e eu estava na laje, porque já haviam batido já a laje da congregação. A parte de cima não havia sido feita. E nisso eu estava lá em cima, justamente com o irmão Josias, e eu estava prestes ele chegou mais cedo para me render, para me deixar ir embora para casa. E naquela ocasião que elas estavam, eu apresentei, né? Estava lá em cima, e eu comecei a conversar com ela, e ela perguntou sobre a construção e onde era o tanque batismais. Estava tudo aberto, as janelas abertas, não havia janela no lugar, havia sido só feito a abertura, né? A moldura para colocar as janelas novas, mas estavam tudo aberto ainda, e eu estava ali justamente para preservar, para que os vândalos não levassem as ferramentas, não levassem cimento, enfim, as ferramentas dos pedreiros e os materiais. E nisso eu desci. Quando cheguei lá, eu perguntei se elas queriam conhecer o tanque de batismais, que dava para ver ainda ali próximo do banheiro, do lado esquerdo da igreja, né? Do lado do púlpito. E naquela ocasião, quando eu estava descendo, eu falei para o irmão Josias, para ele, acerca da irmã Ana. Eu falei, que moça bonita. Eu falei para ele, rapaz, se Jesus me desse essa moça, eu queria. Isso eu estou falando ainda no Pernambuco, porque já estou em São Paulo no testemunho, mas preciso contar esse detalhe, como que eu conheci a minha esposa. E naquela ocasião eu desci, mostrei, ela estava com o cabelo amarrado, chamado coque, né? Estava com coque, e quando eu olhei para ela, amor à primeira vista. Que bati os olhos, falei, que moça bonita, no meu coração, né? Mas sempre com respeito. E daí mostrei para ela a congregação ali, a matriz, enfim, e elas viram a construção e elas foram embora. Isso já era parte da tarde. E eu perguntei aonde que elas estariam congregando à noite. E elas falaram que estariam congregando em um culto em um lugar onde o pastor Pedro Lins havia alugado, que era um antigo cassino, um antigo bingo, que havia próximo ali do Banco Bradesco, no centro da cidade. E daí eu precisava estar lá, porque ela iria estar lá, e eu queria ir para lá. E quando foi 7 horas da noite, que eu fui rendido, eu fui para casa correndo, tomei banho, e fui para a igreja para rever a Ana. E naquela ocasião procurei ela entre os irmãos de Goiânia, entre a multidão que ali estava, e não encontrei. Por que que eu não encontrei? Porque naquela ocasião ela estava com o cabelo solto. Estava com o cabelo solto. E quando ela foi chamada com um grupo para recitar um jogral, que ela estava recitando o jogral, eu reconheci pela voz. Reconheci pela voz. E daí eu fiquei fixado aonde que ela iria se sentar. Porque até então meu coração já havia sido flechado, né? Essa é brincadeirinha. Já havia sido dominado por um sentimento chamado amor. Que até então eu não quero usar a expressão paixão. E naquela ocasião o culto desenvolveu. E eu nem me lembro quem foi que pregou, irmão. Nem me lembro quem foi que pregou. Só sei que quando o culto terminou, ela está vindo, só havia uma saída principal. E quando ela veio saindo, eu vim acompanhando de longe com o olhar. E quando ela passou por mim, eu peguei no braço dela e disse, oi, Ana. Aí ela olhou para mim. Quando olhou para mim, disse, oi, Flávio. Pegou, irmão, pegou na minha mão. E disse, vem aqui conhecer minha mãe. Quando pegou na minha mão, eu falei, Jesus, venha cá. Isso é só para descontrair um pouco, viu, irmãos? E me levou e me apresentou a mãe dela, a irmã Maria Lopes. Um abraço para a irmã Maria Lopes, a paz do Senhor, para toda a família aí em Goiânia, no Pernambuco. E naquela ocasião, eu não sabia, mas ela havia falado
para a mãe dela, que havia encontrado um moço à tarde na construção da matriz e que eu tinha uma voz muito grave. E quando apresentou, olha, esse é o menino que eu falei para a senhora de hoje à tarde. E daí comecei a conversar com a minha sogra, com a minha sogra, e naquela ocasião foi um momento muito glorioso, que eu começo agora a pensar aqui a forma que Deus trabalhou, né? E minutos depois, precisava agora ela ir embora. E ela entrou dentro do ônibus, antes de entrar perto do ônibus, antes de entrar no ônibus, eu falei para ela, me dá o teu telefone, eu preciso do seu telefone. E ela foi e me passou o telefone, que eu não me lembro o número do telefone. Eu só anotei naquela ocasião, anotei e ela entrou no ônibus e foi embora. Irmãos, foram dias difíceis para mim, dias difíceis demais, porque eu não iria mais reencontrá-la até então. Mas eu conto detalhes de como eu fiz para reencontrá-la no próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe, compartilha esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para que a gente continue crescendo e que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, querendo Deus.